Olá pessoal, tudo bem com vocês? Continuando o nosso estudo de partidas clássicas, mais uma do Zurich 53. Por que eu estou explorando muitas partidas do Zurich 53? Porque ele é um torneio muito famoso, que tem partidas sensacionais. Assim, acho que não tem um mestre, grande mestre, ou qualquer um que não elogia, que não fala desse torneio. Todos eles falam. Tá, resolvi trazer uma partida muito interessante entre o Geller, que está de branca, e o Kotov, de negras. Os dois são dois expoentes do xadrez russo. Geller, só para você ter uma ideia, ele disputou 6 Olimpíadas. Em 3, Geller ganhou ouro e em 3 ele ganhou prata. O Kotov, só para você ter ideia, o Kotov foi campeão soviético. Ou seja, os maiores jogadores do mundo estavam lá e ele foi campeão. E o Kotov, além de ser campeão soviético, ele deixou muitos livros, deixou vários livros, não são muitos, mas vários livros, como Think Like Grandmaster, Art of the Middle Game, The Science of Strategy, Play Like a Grandmaster, e etc. Foi um ótimo escritor e um ótimo jogador. Bora lá, vamos à partida. O Geller está de branca e Kotov de negras. D4, cavalo F6, C4, E6, cavalo C3, bispo B4. E vamos para Nisoíndia, de novo. E3, pela milionésima vez. O que jogar de Nisoíndia nesse torneio? C5, bispo D3, roque, cavalo F3, D5, tá atacando o centro aí, as negras. Roque, cavalo C6, tá forçando bastante o centro, a briga no centro tá muito forte. A3 deu um totalzinho no bispo, bispo por C3, B por C3, D por C4, bispo por C4. Dama C7, dama C2, os dois entraram na coluna C, E5, bispo A2, bispo G4, cavalo por E5, na realidade, se você lembrar, o Geller está usando a mesma abertura do que o Taimanov jogou com eu, e nós vimos essa partida. Que o D5 não dava certo. Então ele mudou para cavalo para E5. Jogou cavalo por E5, D por E5, dama por E5 e E4. Uma ideia aguda e original, explorando a situação do bispo negro. As brancas avançam o peão de E sem apoio de qualquer peça menor, só a dama que está apoiando. As brancas poderiam ter uma vitória estratégica se esse avanço fosse seguido o DE, o peão DF para F4. Os dois peões iam estar juntinhos, seria muito forte. Mas como eles devem manter a possibilidade de evitar a perda do peão D4, todo o plano aí, esse plano revela uma fraqueza, né? Precisamente do peão E4. O peão está defendido só pela dama. Mas vamos lá. O que poderia ser jogado? Que a dama E4, E4, torre F8, torre R1, cavalo por E4, corajoso, hein? Kotov.
F3, dama, dama por C3, dama por C3, cavalo por dama. Vocês acharam que ele ia perder a dama, né? Torre por E8, cheque, torre E8, F por G4. E Rook em 1. O golpe recomendado por alguns jogadores dessa variante seria cavalo por A2. Não resultaria aqui, pois o branco não captura o cavalo, mas eles jogam B2. E o cavalo perece. Porque ia rei, torre E, cheque, rei F3, torre por bispo. Seria bem mais interessante, mas vamos voltar à partida. Nós saímos muito com essas variantes e com observações. Vamos lá. Torre de F8, bispo B1, aqui dá para ele avançar. Ele aqui tem um avanço muito interessante, né? O avanço de F4. Porque fosse dois peões muito fortes, praticamente no centro, e os dois vão estar defendidos, né? Um pelo bispo negro e o outro está pelo bispo pela dama. Mas vamos lá. Torre de A, D8, F3. Deu um totozinho, o bispo voltou, bispo B2. Pronto para atacar a dama. Bispo C6. Bispo A2. Agora que o peão de E já está protegido pelo peão DF, ele liberou o bispo para sair dessa, para abrir, para tomar. Ele vai ficar vigiando essa diagonal A2, G8. Jogou cavalo H5, torre de AD1, cavalo F4, torre D2. Enquanto as brancas perderam tempo com seu bispo, as negras conseguiram uma posição forte para o seu cavalo. Aqui, as leis de xadrez permitem expulsar um cavalo por meio de um peão, mas nessa posição a lei de estratégia proíbe categoricamente movimentos como G3, já que enfraqueceria demais a segunda linha, e realmente ia ficar bem fraco, o cavalo ia sair, né? Mas ficaria bem fraco. Agora é necessário perceber que a igualdade será mantida. Se jogasse bispo C1, já que BB5 não dá resultado. Kelly se recusa a acreditar que ele não tem mais uma posição melhor. Ao tentar ganhar vantagem na coluna D. Ele tentou e não muito certo não, né? Ele permite a Kotov uma bela combinação baseada nos termos extrativos da dama contrária e na interação entre a dama e o cavalo. Já comentei em algum momento que ele comentou, o Blois comentou e o Capablanca também. Já comentei no livro dele do Fundamentos, ele fala a mesma coisa. Já comentei em algum momento, o Blois falando, né, que a dama e o cavalo combinados são frequentemente mais fortes que a dama e o bispo, e em alguns casos não são inferiores a dama e torre. É facilmente compreensível se levarmos em conta que o bispo dobra a força da dama, enquanto o cavalo a complementa. Bispo A4. A dama é forçada a entrar em uma casa preta, de onde ela não poderá atacar o cavalo inimigo em D3 ou E2. Então ela vai para a casa preta para ficar mais segura. Dama G5. E o cavalão agora ameaça a dama, ameaça...
vai poder dar um duplo ali e ameaçar a dama. Agora ameaça o quê? Torre por D2, se o senhor ver. Depois o cavalo pode ser torre por D2 e o cavalo vai. Cavalo negro pode entrar aqui onde está indicando a seta que eu indiquei. Em H3 dando cheque no rei. Dando cheque no rei e a dama ameaçando aqui o tempo inteiro. E o branco vai acabar entregando qualidade, mas vamos lá. Bispo D5. Cavalo por D5. O preto está com uma vantagem posicional, se você olhar. As peças estão coordenadas. Ele está defendendo as duas torres estão no centro. Atacando os peões adversários. Mas ele poderia explorar de forma mais ativa, né? Por exemplo, Rook, torre por D5. E por D5. Torre E2. Olha que entrada. Se pegar a torre, leva um duplex com varanda. Caprichado, como diz o leitão. Mas vamos lá, partida. Cavalo D5, E por D5. Torre por D5. Torre por D5, dama por D5. C4, atacando a dama, o peãozito. Dama D3. Torre 1. Ao medo do mato do corredor, o rei das pretas está fechadinho lá. F6. A dama tá lá, mas aqui ó, tem um peão, tem um bispo. O bispo tá protegendo a torre. Dessa torre aqui. Mas vamos lá. Torre por E8, bispo por E8, dama C3. Tá querendo trocar dama as brancas, estão querendo trocar dama. Dama E2, bispo C1, bispo F7, atacando o peãozinho. Dama D2, dama E7. A negra não vai querer trocar as damas. Porque aqui, ó, dama por E2, bispo por E2, bispo por C4, tocamos, né? Bispo E3, provocando B6, né? Que vai fazer o quê? Vai avançar B6 para proteger o peãozinho. E é óbvio que o bispo vai tentar entrar por trás, né? Porque ele pode vir para cá e atacar todos os peões que estão em casas negras. E o bispo aqui é branco. Apesar de tudo, era possível a troca de damas, ó, porque ó, dama por C2, bispo por C2. Mais uma vez, em vez de capturar imediatamente o P de C4, o peão de C4, eles poderiam continuar. Dama rei F8, bispo E3, B6, bispo F4, rei E7, bispo B8, atacou lá, dama D7. Porque se o bispo captura o peão de A7 agora, bispo por A7, rei C7, vai perder o bispo. O bispo está preso. Por isso, H4, dama por dama,
bispo E3, B6, A4. Então o bispeto não foi lá atrás, com medo de ficar preso. Porque se jogasse bispo F4 e for lá, né? O rei E7 aí é da zica lá. Que foi o que a gente mostrou, mas a partida continuou como? Rei E7, A5, bispo C4, A por B6, A por B6, rei F2, rei D6, bispo F4 cheque, rei C6, rei E3, bispo F7, G4, P5, H5, B4. As brancas não têm o que fazer. Esses dois peões aqui, apoiados pelo rei, com o bispo também apoiando aqui, as brancas não vão conseguir segurar. Então, Sir Geller abandonou a partida. Não tinha o que fazer, né? Esses dois peões aqui, no mínimo, na pior das hipóteses, trocavam pelo bispo. Então não tem como. Ia ter que voltar o rei na defesa, depois ia ser muito complicado. O Kotov fez o certo, abandonou a partida. Pessoal, estudem bastante as partidas clássicas, elas são muito importantes para a evolução do xadrez. Por isso que eu estou trazendo as partidas para vocês. É bom para todo mundo. Não adianta só ficar olhando speedrun, essas coisas, porque você nunca aprende muito com essas partidas. Precisa aprender muito mais com as clássicas, não que você não vai aprender nada, óbvio que você aprende. Mas as clássicas ainda todo mundo precisa conhecer. É muito importante. Falou? Até mais, pessoal.